A leitura de hoje é tirada do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o item 61, Paz e Indestrutível. A próxima, Tachiana, quer falar? Nada, viu? Então, vou seguir aqui. E a paz de Deus domine em vossos corações. Paulo, Colossenses capítulo 3, versículo 15. Na terra, muitas vezes terás o coração cercado de adversários gratuitos, de críticas indébitas, de acusações sem sentido, de pensamentos contraditórios, de pedras da incompreensão, de espinhos do sarcasmo, de ataques e desentendimentos, de complicações que não fizeste, de tentações e problemas, de processos obsessivos. Entretanto, guarda a serenidade e prossegue agindo na extensão do bem, porque, esguardando a consciência tranquila, terás nos recessos da própria alma a paz de Cristo que ninguém destruirá. Que assim seja, a prece. Boa noite, grupo. Depois de uma mensagem tão gratificante da noite de hoje, é que vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Criador, ao nosso amigo de todas as horas, nossa Mãe Santíssima, e a espiritualidade, pela essa presença amiga, nos dando discernimento, nos preparando para o estudo da noite de hoje. Querido mestre, é com coração felizes que te agradecemos, Senhor, por mais uma noite de estudo. Te pedimos, mestre, que abençoe esse propósito, que possamos, Senhor, envolver todos os nossos amigos dessa noite que não puderam estar aqui, mas onde eles estiverem, que eles possam receber a nossa prece. Te pedimos, Senhor, pela nossa noite de estudo, que tudo aqui, Senhor, vir nos clarear pela mediunidade, como diz a mensagem da noite de hoje, né? Que se guardamos serenidade, paz e amor, tudo vai transcorrer na tua paz. E assim, divino amigo, nos dai uma noite tranquila, uma noite de estudo, na tua presença, amiga. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Assim sendo, iniciamos nossos trabalhos da noite de hoje. O Sinal faz a apresentação e a gente fica orando para que os nossos trabalhos possam prosseguir na Santa e Divina Paz. Bom trabalho. Que assim seja. Estamos recebendo, né, muitos aqui do grupo, já é um grupo que vem participando, colaborando, já conhece o nosso irmão Alberto, né, é de Santo Amaro da Purificação na Bahia, ele é um trabalhador voluntário, está vinculado à sala de estudo Chico Xavier, já desenvolve atividades de estudo, atendimento fraterno e exposições doutrinárias, sempre com dedicação ao Evangelho de Jesus, aos princípios da doutrina, sempre com responsabilidade, com afinco, buscando, né, a fidelidade nos ensinamentos de Jesus. Então, hoje nós estudaremos o capítulo 17, Resposta de Companheiro, que está no livro Pontos e Contos, de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Então, rogamos a Deus, a espiritualidade, que coordene esse estudo, né? E os mentores também das nossas casas, que nos acompanham a participar, a buscar cada vez mais conhecimentos dentro da doutrina. E passa a palavra, Alberto. De antemão, aos irmãos, Alberto foi o salvador da pátria hoje, que houve um imprevisto divulguei, depois apaguei, não é? Porque a pessoa que hoje trabalharia conosco, ela está com problema de saúde em família, e Alberto aceitou essa missão hoje de trazer
essas reflexões do capítulo de hoje. Fique à vontade, Alberto, e grata desde já. Meus amigos, boa noite para todos, muita paz. É com alegria que agora eu estou na condição de falante, né? A maioria das vezes eu fico como ouvinte, mas eu fico feliz porque eu estou vendo aqui corações amigos, e isso tranquiliza, né? E também estamos aqui na condição de estudantes. E eu quero deixar assim, claro que se alguém quiser interferir para fazer uma pergunta ou fazer um comentário, acrescentar, está aberto, viu? Fica aí a critério de ouvir, e é até bom para poder enriquecer mais o estudo dessa noite. Então, gente, o tema de hoje, agradeço também a Sunaide, a Silmário, né, e ao Centro pelo convite, pelo carinho, porque isso nos convida ao estudo, né? Muito bom. Então, gente, esse tema, ele é muito significativo e importante, porque ele se refere a cada um de nós, médiuns, que ainda nos sentimos inseguros, que queremos facilidades e que achamos que mediunidade vai ser uma coisa fácil, não é? Então, é um diálogo que tem entre um orientador e um médium que pede justamente orientação quanto a essas dificuldades que ele sente. Então, nós vivemos um período em que muitas pessoas se interessam pela mediunidade. Alguns buscam fenômenos extraordinários. Outros desejam compreender melhor a vida espiritual. Entretanto, irmão X nos convida a olhar além dos fenômenos, conduzindo-nos ao verdadeiro sentido da mediunidade. O texto, Resposta de Companheiro, mostra que a mediunidade não é um privilégio, nem um espetáculo destinado a impressionar. É um compromisso de trabalho, de renovação moral para o médium e de serviço ao próximo. Então, essa é a orientação central que o texto nos traz, né? Que a mediunidade não é diversão, é responsabilidade, é um compromisso ao trabalho, é uma renovação para o médium e um serviço ao próximo. Então, é uma trilogia. Então, fica uma pergunta que vai nortear o nosso estudo de hoje. Eu peço que essa pergunta fique na nossa mente, no decorrer do estudo, para que no final a gente tenha uma resposta, né? E a pergunta central é essa: estamos preparados para ser instrumentos do bem? Será que estamos preparados? A gente vai ver algumas orientações para a gente analisar e no final a gente responder para nós mesmos, né? Ele inicia assim: meu amigo, pede você um roteiro de nosso plano, que lhe sirva de incursões no campo mediúnico. A região é quase inexplorada, as surpresas imensas, diz você desalentado. Isso é o consulente se dirigindo ao orientador. Ele diz que as regiões é quase inexplorada da mediunidade. E as surpresas são imensas. E ele continua: como os velhos portugueses no litoral do Brasil, que perdiam longo tempo antes de enfrentar a selva do continente espiritual, sentindo-se você incapaz do serviço de penetração na terra maravilhosa dos novos conhecimentos, observa as possibilidades infinitas de realização, a grandeza do serviço a fazer. Entretanto, a incerteza impede-lhe a marcha inicial. Então ele tinha dúvidas, ele era incerto, era uma pessoa ainda assim incipiente, inseguro na mediunidade. Mas por quê? Por que seria que ele tinha dúvidas?
quanto a isso, né? Pode ser que todos nós tenhamos também. Sabe você que os sacrifícios não serão reduzidos. Os bandeirantes antigos, para semear a civilização no Oceano Verde, sofreram, muita vez, privações e dificuldades, solidão e angústia infelizes. Os pioneiros da espiritualidade nos tempos modernos, para distribuírem a nova luz na floresta dos sentimentos humanos. Olha aí, na atualidade, os pioneiros, que são os médiuns, né? E aqui a gente lembra de Divaldo, de Chico, né? Eles fazem um esforço para levar e distribuir esse conhecimento na floresta dos sentimentos humanos. Então, eu penso que todos nós, quando estamos exercendo a mediunidade, estamos 24 horas exercendo ela. Não é só na casa espírita, não. Então, a gente tem que ter o cuidado de semear, ao aproximarmos de alguém, essa semente, essa luz do entendimento. Nós estamos preocupados com isso? E nós vamos ver lá na frente o que é que atrapalha a nossa mediunidade. O desenvolvimento dela crucial. Não deve nem podem aguardar excursões pacíficas e felizes na floresta, na esfera imediatista. Experimentarão igualmente os choques do meio, sentir-se-ão quase sóis, padecerão a sede do espírito e a fome do coração. E muitas vezes pode ser a solidão. Às vezes a gente não vai encontrar os companheiros que às vezes a gente precisa para nos auxiliar na mediunidade dos encarnados, né? Porque nós sabemos que todos os médiuns têm seus amigos espirituais, seus orientadores, e é preciso que a gente esteja sintonizados com eles. Então, o irmão X compara os trabalhadores da mediunidade aos antigos bandeirantes que atravessavam matas desconhecidas. Nenhuma grande conquista foi realizada sem esforço. Da mesma forma, quem deseja servir na seara mediúnica encontrará dificuldades, incompreensões, sacrifícios, momentos de solidão, desafios íntimos. Então, a mediunidade não vai eliminar as lutas da vida. Muitas vezes amplia as responsabilidades. E ele continua. Então, aquele que deseja servir deve compreender que o crescimento espiritual exige perseverança. E irmão X continua. Tochas acesas contra as sombras da ignorância e do convencionalismo inferior, sofre o desgaste natural de suas possibilidades e energias. Está vendo? Precisamos acender a tocha, né, do conhecimento, do estudo, da persistência, contra a ignorância do convencionalismo inferior, que desgasta naturalmente as nossas possibilidades e as nossas energias. Quem se abalance, pois, do ideal de servir no campo da mediunidade, espere por lutas árduas e purificação. Então, nós observamos que mediunidade é luta, é sacrifício. Alguém disse uma vez que para ser espírita, não é todo mundo que está preparado para ser espírita, né? Porque nos traz o conhecimento profundo de causa e efeito. E nos mostra que nós não podemos nos isentar das nossas
ações. O que a gente planta, a gente colhe. Não tem outra forma. Né? Não esconde, não passa a mão na cabeça. O espiritismo não passa, ele é autêntico. Então, imagine para ser médium consciente e médium do bem. Porque olha a pergunta que a gente fez no início, né? Estamos preparados para ser médios do bem? Porque médios somos, mas inspirados por quem? Né? Somos, aí a opção escolha é nossa. Então, a mediunidade não é um fenômeno desconcertante, ele continua. Não é um fenômeno desconcertante e indiscutível a base fundamental da obra. É o espírito de boa vontade, de sacrifício e renunciação. Seu medianeiro de fatos transcendentes, que constituam o alicerce de grandes e abençoadas convicções. É admirável tarefa, sem dúvida. No entanto, se as demonstrações obedecem a impulsos mecânicos, sem o condimento da compreensão elevada no setor da responsabilidade, do serviço e do amor fraterno, toda a fenomenologia se reduz a fogo fato. Impressiona e comove durante a festa, para cair no absoluto esquecimento nas horas seguintes. Gente, interessante que nós espírita, divulgamos que o espiritismo faz, né, cura corpos. Essa não é a função primordial do espiritismo. Ela vem em decorrência, se nós temos algum problema físico, alguma doença física, a cura vem em decorrência do proceder e da conscientização do espírito. Hoje, vindo do estudo com o Valentim, lá da sala de estudo, eu me lembrei de 2 casos, de 2 irmãos, que frequentou o centro espírita por problemas sérios de saúde, sérios. Um com problema cardíaco, quase desencarne. Esteve na casa espírita e foi curado. Os passos. O objetivo dele foi esse. Ele passou 5 anos estudando com a gente. Na pandemia, né, ele resolveu abandonar o espiritismo e seguir uma outra religião. O outro, também, por problemas seríssimos de obsessores, que fizeram trabalhos para ele, o atingiu fisicamente, foram quase 10 anos de trabalho, de tratamento, ele ficou bom. Depois que foi bom, saiu do espiritismo e foi para outra religião. Eu não estou aqui fazendo julgamento. Eles procuraram um centro para cura. Tiveram a cura, não tenho dúvida disso. Mas o espiritismo, a mensagem que o espiritismo trazia para eles, não foram suficientes. Eles foram buscar as curas e foram atendidos. E é dever do espírita, da casa espírita, atender qualquer pessoa que chegue lá, independente do que ele queira buscar. Até os curiosos, nenhum a menos, devem ser aceitos e satisfazer a curiosidade dele. E depois ele se retira, mas se algo toca nele, do conhecimento espírita, ele fica e prossegue. Eu não estou aqui julgando os 2 casos, mas para trazer a ideia de que o que levou as pessoas ao espiritismo foi a cura. Mas será que eles aprenderam algo no espiritismo, internalizou, fez a mudança interior? Porque não é necessário que todos que sejam, né, curados permaneçam na doutrina espírita. Eles podem, sim, com certeza, seguir o seu caminho em outra religião. Isso é maravilhoso. Não precisa ser espírita, né? Mas eu digo que o que precisa realmente o homem fazer é a sua mudança interior. E nós, como médiuns, e tenhamos consciência disso, que nós não divulguemos, né,
o Espiritismo cura, né? Ele cura almas. E quem faz o processo de autocura é cada pessoa, né? Quem levantou a mão aí? Quem foi? Eu não estou vendo aqui. Foi eu que levantei e baixei, porque você trouxe o que eu ia comentar. Aí Pode achei falar. desnecessário. Não, você fez a colocação dos irmãos, não a título de julgamento, né? Mas Isso. eu acho que esse período que estava de estudo, então foi só esse fogo, fato, né, que foi falado aí. Isso. Foi aquela chamazinha só, ficou por ali, e o primeiro ventinho que deu, apagou. Mas o Espiritismo e os trabalhadores fizeram a sua parte, né? Que foi receber, orientar, e quem sabe só foi o único lugar, espiritualmente falando, que foi receptivo e necessário. Porque ninguém chega na casa espírita à toa, né? Tem um sentido espiritual. E ali ele foi acolhido, foi atendido e resolvido, né? Aquilo que te angustiava, os problemas, né? Então, uma das maiores lições desse texto não é os fenômenos desconcertantes e injustificáveis, a base fundamental da obra. O fenômeno impressiona, a transformação moral edifica. Então, esses irmãos, eu espero que algo de bom eles tenham edificado em si, porque não é necessário eles continuarem no Espiritismo, né? Desde quando o que ele aprendeu e praticou, ele leva com ele. É um conhecimento dele, tá? Isso aí é maravilhoso. Então, uma manifestação mediúnica extraordinária pode despertar curiosidade momentânea. Entretanto, somente o amor, a disciplina e a vivência do Evangelho produzem mudanças permanentes. Sem responsabilidade e sem renovação interior, os fenômenos tornam-se simples espetáculos passageiros. O verdadeiro médium não é o que produz fenômenos admiráveis, é aquele que aprende a servir. É isso que o texto vem dizer para a gente. É aquele que sabe exercer a mediunidade não somente na casa espírita, mas no dia a dia. Porque eu digo a você, a melhor mediunidade e a melhor forma de a gente desenvolver é no nosso trabalho, é na rua, na calçada, é na família, é no nosso dia a dia, porque é no lidar com o outro, no diálogo, no abraço fraterno, na compreensão, é que a gente desenvolve esses valores mediúnicos, é que a gente vai estar conectado. Se a gente fica só preso na casa espírita, né, achando que tratar bem e cuidar os desencarnados na mediúnica é suficiente, estamos enganados. A verdadeira mediunidade, ela é praticada no nosso dia a dia. Essa e é a verdadeira, autêntica, né? É o que o livro, nos seus textos aqui, nos seus capítulos, vem trazendo para a gente. É a nossa mediunidade no dia a dia. E ele continua. Não basta iniciar a edificação para que o trabalho se realize. É indispensável saber prosseguir e saber terminar. Imprescindível compreender também, nesse capítulo, que todos os homens do mundo são médiuns, por serem intermediários do bem ou do mal. As fontes do pensamento procedem de origens excessivamente complexas. Olha. E, nesse sentido, cada criatura humana, nos serviços comuns, reflete o núcleo de vida invisível a que se encontra ligada de mente e coração. Não nos cansaremos de repetir que as esferas dos encarnados e desencarnados se interpenetram em toda parte. A ciência já descobriu, já sabe, que nós temos 60 mil pensamentos por dia. Esses 60 mil pensamentos são nossos? Nós temos certeza disso, que todos eles são de origem nossa? Já que nós sabemos que os espíritos interferem, sim, encarnados e desencarnados em nós, como nós também interferimos.
Fica essa pergunta para vocês responderem. Os 60 mil pensamentos que passam por nós 24 horas são nossos? São nossos? Então, o irmão X amplia o conceito de mediunidade ao afirmar: todos os homens do mundo são médiuns. Todos influenciam e são influenciados. Todos recebem e transmitem pensamentos. Todos funcionam como intermediários de forças espirituais. Por isso, devemos perguntar diariamente: que ideias estou escolhendo? Que sentimentos estou cultivando? Que vibrações estou espalhando? Então, gente, a qualidade de nossa sintonia determina a qualidade das influências que recebemos. E ele continua. Não posso, ele aconselhando, né? Não posso desviar-me, contudo, da linha essencial de sua consulta fraterna. Você, em suma, deseja informar-se quanto ao processo mais eficiente de atender aos imperativos do bem, no intercâmbio com o plano invisível, e em face de seu desejo, nada tenho a aconselhar-lhe, senão que intensifique sua capacidade receptiva, dilatando conhecimentos, elevando aspirações, purificando propósitos e quebrando a concha do personalismo inferior para poder refletir o infinito. Gente, era isso que eu queria chegar aqui. Uma das coisas que mais nos prejudica no desenvolvimento da nossa mediunidade, em sintonia com os bons amigos, é o nosso personalismo inferior. E o que é isso? São as nossas convicções equivocadas. São aqueles ideais que ainda equivocados defendemos, sem reflexão do espiritual, sem reflexão das leis divinas. O que é o nosso personalismo? É quando ele está enxertado de vícios e paixões. Então aqui ele foi na nossa ferida. Foi na nossa ferida aqui. O nosso personalismo inferior. Quando nós conseguirmos, né, ir disciplinando, ser mais flexível, estudioso, ouvir mais, saber ouvir, trabalhar no bem, diminuir esse orgulho, a vaidade, nós estamos quebrando essa barreira e refletindo para o infinito. Então, o conselho que ele dá aqui é esse. E ele serve para todos nós. Cuidar desse personalismo inferior, né? Sim, ô Fernando, pode falar, meu amigo. Boa noite para todos. Boa noite. Roberto, aproveitando essa última fala sua, encontramos aqui no capítulo 24 do Evangelho: não ponhais a candeia debaixo do alqueire, do item 12, o finalzinho. O bom médio, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, essas qualidades morais que precisamos trabalhar, lapidar, né? É isso. E a gente tem muita estrada, né? A desmembrar, como é o início do texto, os bandeirantes. Somos bandeirantes de nós mesmos, de enfrentar essa floresta interior dentro de nós. E que muitas vezes a gente não tem coragem. A gente fica o quê? Na margem, né, Fernando? A gente não quer se conhecer. A gente fica no comodismo. Então, quando a gente estuda Joana de Ângeles, né, a gente tem até um grupo que a gente estuda, a linguagem dela é essa, sempre para aquela viagem interior.
é a gente entrar nessa floresta de Sim, nós mesmos, né? sim. E ser o grande bandeirante de nós mesmos. Isso também é usar a mediunidade. A mediunidade também vem com essa finalidade. Não é só a gente ser ponte, né? Ou a gente tem um entendimento, né, de mediunidade, algo mais amplo, né, do que ser somente ponte para ser mensageiro de algum espírito, não. Mediunidade é um caminho de duplo, né? É uma via dupla. É lá e cá. Exato, Não é isso? exato, exato. E fugir a essa proposta, né, que é uma proposta divina, vai acarretar a necessidade de reparação. Então a gente tem que aproveitar o hoje e fazer o melhor possível, trabalhando nossa mediunidade, né? Isso mesmo. Então, todos nós já sabemos que a gente tem mediunidade, e mediunidade é essencial, porque é o, vamos dizer assim, é o sétimo sentido, é o sentido da alma. É o que nos liga a, ao infinito, né? Vou usar esse termo aqui do autor, né? Então, a mediunidade bem trabalhada, ela vai nos ligar a esse conhecimento do infinito. Então, a mediunidade é sintonia. Cada mente recebe segundo a natureza e a extensão da onda de sentimento que lhe é próprio. Olha que maravilha, né? Olha que responsabilidade. Então, cada mente recebe conforme seus pensamentos e sentimentos. Se cultivamos egoísmo, orgulho, revolta, ressentimento, sintonizamos com faixas inferiores. Mas se buscamos amor, humildade, estudo, oração, caridade, aproximamos-nos dos benfeitores espirituais. Então, a sintonia não depende apenas da faculdade mediúnica, depende principalmente da condição moral de quem a exerce. E o texto continua aqui. Subamos desse modo a montanha do conhecimento e da bondade. Ajustemo-nos à esfera superior da vida para merecermos a convivência dos espíritos superiores. A virtude primordial em semelhante tarefa não consiste substancialmente em ser médium, mas ser trabalhador fiel do bem, instrumento do divino amor, onde quer que você se encontre. É a mediunidade no dia a dia. Na execução desse programa, encontrará contínuo engrandecimento de poder espiritual. Guarde a harmonia de seu vaso físico. Faça mais luz em sua mente. Intensifique o amor em seu coração e o trabalho será sempre mais lúcido, mais sublime. Aqui o autor apenas repete todas as lições que o Cristo nos deixou no Evangelho. Ele repete, né, todo o ensinamento que o Cristo nos deixou. Quanto às arremetidas dos descrentes e ironistas do mundo, não se prenda ao julgamento que lhes é peculiar. São mais infelizes que perversos. Em todos os tempos, tanto riem como choram, inconscientemente. Não emito semelhante conceito para envolver-me em fumaças de superioridade. É que também me demorei longo tempo entre eles e conheço, de experiência própria, os sorrisos e as lágrimas do picadeiro da ignorância. Então, os médios, né, vão encontrar os opositores, tanto encarnados como desencarnados, aqueles que ainda, pela ignorância, não entendem a mensagem espírita, não entendem a mensagem libertadora, não entendem a mensagem da reencarnação, o propósito que o Espiritismo traz à humanidade. Então, muitos trabalham até contra, né? Mas continuemos firmes, convictos, né? E na certeza de que esse conhecimento
nos traga mudanças para nós. Para o outro, chegará o seu tempo. Não precisa brigarmos nem impor as nossas ideias. E vivamos a nossa mediunidade em paz de consciência. Sem conflitos. Sem conflitos. Então, purificando propósitos e quebrando a concha do personalismo inferior para poder refletir o infinito. A grande tarefa do médium é vencer a si mesmo. Mais importante do que desenvolver faculdades é desenvolver virtudes. Às vezes a gente fica preocupado, que tipo de mediunidade eu tenho? Tá? Deixa ela vir naturalmente, deixa ela vir surgindo a proporção que a gente vá desenvolvendo outros valores, vá se envolvendo com a vida, porque de repente nós passamos a ser médiuns do bem no exercício diário do nosso dia a dia. Tá? Sim, Fernando, pode falar, meu amigo. E essa sua última colocação nos lembra Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. E esse exercício tem que ser diário, sem dúvida. Isso mesmo, Fernando. É a mediunidade no dia a dia. Quando a gente acorda, até o momento de dormir, e depois de dormir também, o desdobramento, que ela continua. Mais importante do que receber mensagens é viver os ensinamentos recebidos. E a gente aprendeu que quando a gente fala, tem até uma mensagem que fala sobre isso. O primeiro a escutar somos nós. Então, quando a gente fala, às vezes, para dar um conselho, uma orientação, a gente está dando a nós mesmos, né? Então, mais importante do que receber mensagens é viver os ensinamentos recebidos. Então, a reforma íntima continua sendo o caminho seguro para qualquer trabalho espírita. Então, eu tenho que me ver e naquela minha proposta, aquilo que eu faço, aquilo que eu me proponho, não fique só na fala. Ela tem uma ação real no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa atuação. E ela continua aqui, o autor continua, né? Siga, portanto, seu caminho estudando com o Mestre Divino e ouvindo a própria consciência. Olha, não serei eu, pobre amigo do plano espiritual, quem lhe vá traçar diretrizes. No fundo, o que você deseja é o encontro divino com o Senhor. O ideal que me impulsiona agora, o espírito de pecador. Gente, eu vou contar aqui um caso, né, que serve até para reflexão da gente. Uma certa vez, eu conheci uma pessoa que estava com um problema muito sério. Ele tinha saído de uma religião, não vou dizer aqui o nome para não haver, né, mau julgamento. E depois de um bom tempo, ele saiu dessa religião e foi para o espiritismo. E já há um bom tempo no espiritismo, ele ainda se sentia ameaçado por integrantes dessa religião, né? Então, no diálogo que eu tive com ele, eu quase que eu estou vendo isso aqui. Não é que eu fui um orientador, né? Eu apenas percebi nele um sentimento de culpa. Apesar dele já ter saído há muito tempo de uma religião e estava agora em outra, buscando se afastar por questões pessoais, ele achou melhor trocar, mas ele se sentia perseguido pelos espíritos, né, obsediados. E aí eu, não sei se foi intuitivamente, eu cheguei para ele e fiz assim: você precisa, meu amigo, se desconectar. Você tem todo o direito de optar, e não é espíritos no plano espiritual, e encarnado também, como ele falou que tinha encarnados também, perseguindo. Eu digo, olha, tudo é o diálogo. Se conecte com
com a espiritualidade superior dessa religião. Ainda falei assim, se conecte espiritualmente, converse, diga que você não quer mais, que você quer se desvincular e agora fazer uma outra caminhada, onde você quer despertar outros conhecimentos, se desvincule, né, espiritualmente. Então ele estava muito ainda vinculado, preso a alguns resíduos de culpa. Talvez por algo que ele fez quando estava nessa religião que não foi agradável, né? Então eu trago aqui, eu não vou me aprofundar mais para não entrar em detalhes, mas eu penso que vocês captaram, né? Mais ou menos a mensagem. Então, às vezes, a gente fica preso a questões psíquicas e a gente não caminha e não desenvolve a nossa mediunidade. E ele tem mediunidade, ele tem potencial, mas precisa o quê? Estudar. Então, eu me lembrei desse caso e eu estou vendo aqui, não só eu, estou vendo eu também, as minhas falhas, as minhas necessidades, mas eu vi um caso assim muito no conselho e o orientador deu a ele, a necessidade dele agora, na nova religião que ele está, estudar, desenvolver a mediunidade dele para o bem, se conectar, né? É o desejo que tem de abraçar o Senhor no outro plano, né? Ele já percebeu que Jesus é um modelo e guia, e ninguém tem esse direito de nos tirar quando a gente percebe que é o livre-arbítrio do Espírito. Então, precisamos nos desvincular com o nosso passado, que muitas vezes está ali, ó, vivo ainda dentro de nós. Mas como existe uma rede espiritual, preciso que a gente, ó, vá lá na fonte e dialogue, peça, converse. Há essa possibilidade? Há. E eu espero que ele tenha conseguido, porque eu não vi resposta, né? Mas eu penso que ele tenha feito essa atividade para se libertar tanto dos resíduos da culpa, quanto dos perseguidores, que são os opositores, sim. São os nossos velhos amigos, comparsas, que tivemos ligações no passado e que precisa agora ser contextualizado. Temos todo o direito a novas opções, ao livre-arbítrio, e deixar livre que cada um siga o seu caminho sem perseguir também. Não é porque a gente deixou o passado que a gente vai agora condená-los de jeito nenhum. Se a gente puder ir lá, tiver condição moral e espiritual de chegar lá e resgatar, né, aqueles que nós amamos, né, ou ajudar, não vou dizer, vou trocar a palavra aqui, que o resgatar não é certo, não é correto. Se a gente puder voltar e ajudar naquilo que seja necessário a ele, não o que a gente acha que é, mas na necessidade dele, se precisar, a gente ajuda, né? Porque cada um tem seu tempo. Isso é também mediunidade. A mediunidade nos dá essa percepção, porque é o conhecimento. É o conhecimento. Então, o autor afirma que a virtude primordial não consiste em ser médium, consiste em ser trabalhador fiel do bem, instrumento do divino amor. Essa é a verdadeira meta. Ser instrumento da paz, onde há conflito, levar esperança onde existe desânimo, oferecer compreensão onde reina a intolerância, praticar o bem sem exigir reconhecimento. O médium evangelizado compreende que sua missão maior é servir. E o autor finaliza, estamos chegando no final, gente. Então, o autor finaliza, né? Em vista disso, ouçamos juntos a advertência do Evangelho. Negue cada qual a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem sabe, ainda a gente carrega a cruz negativa, porque tem cruzes que são boas. Tem cruzes que a gente, né? Cruz que a gente carrega que são boas, que vai ensinar a gente responsabilidade, compromisso, tolerância. É um peso.
mas vai desenvolver e despertar em nós valores. Mas tem cruz que a gente carrega que é lixo, gente. Que é esse nosso personalismo inferior. É que a gente não aceita uma opinião do outro, não escuta, não ouve. É preciso que, no campo do conhecimento, no campo das observações, é uma floresta onde tem montanhas, várias montanhas. Imagine chegar numa montanha e observar que na frente da gente tem um horizonte com mais 100 montanhas, cada uma mais bela do que a outra. E lá embaixo um vale. Mas se a gente ficar só no nossa montanha, no nosso exclusivismo, achando que o pensamento da gente é o mais correto e certo, nós só vamos ver aquilo, só vamos ver só o vale do nosso ponto de vista. É preciso que a gente vá em outras montanhas. E essas outras montanhas é o outro. É o outro. É saber acolher, ouvir e ver que um outro olhar só faz nos engrandecer, só faz nos evoluir e desenvolver essa mediunidade. Então, o nosso personalismo é aquilo que vai minando a nossa mediunidade, vai nos tornando frágeis, fracos, indecisos, porque essa era a reclamação do rapaz aqui, que foi pedir auxílio, indecisão. Porque ele só quer ver o que ele enxerga. Então precisamos trabalhar muito esse personalismo ainda, né? E ele termina assim. Tenha você, ele chegando para a pessoa e para nós também aqui, porque fica um recado para a gente. Tem você suficiente disposição para satisfazer o sagrado apelo? Quanto a mim, esteja certo de que, não obstante a condição de alma do outro mundo, é o que estou procurando fazer com toda a sinceridade do coração. Ou seja, esse orientador, ele está no plano espiritual, tem dificuldades como nós temos, tem mediunidade também, porque a mediunidade ela não fica somente no plano físico, nós levamos ela conosco para ampliar essa consciência e percebermos além do que está da nossa visão. Então, mediunidade, quem tem ela desenvolvida, eu diria que é aquele que só tem um olho na terra de cego. E a gente não quer desenvolver ela. E a mediunidade vai nos proporcionar condições de defesa. Quem tem uma mediunidade bem estudada, preparada, é uma forma de se defender e se proteger dos perigos daquilo que está no infinito e a gente não conhece ainda, né? Então, a proposta de estudar a mediunidade e ser médium é boa e maravilhosa. Não tenhamos medo de ser médium. Então, para encerrar, o irmão X oferece orientação simples e profunda. Guardar a harmonia do corpo, fazer mais luz na mente através do estudo, intensificar o amor no coração, cultivar a oração, praticar a caridade, estudar o Evangelho. Quanto mais elevamos nossa vida moral, mais clara se torna a comunicação com os planos superiores. E aqui encerramos lembrando da perguntinha do início, né? A perguntinha do início. Estamos preparados para sermos médios do bem? Gente, muito obrigado pela oportunidade. Desejo a todos muita paz e que Jesus continue sendo nosso modelo e guia. Muito obrigado, gente. Obrigado, Sunaide, Semário, Que assim meus seja. irmãos, pela energia boa que vocês emitiram. Nós que agradecemos, Alberto, pela sua desenvoltura aí, sua eloquência. Né? Algum outro irmão que gostaria de contribuir, de interagir, algum questionamento, alguma contribuição? Eu gostaria, Sinai.
Hoje foi o nosso encerramento do 6º Congresso Espírita Paraense, né? Esteve ontem, que foi o nosso primeiro da infância, e hoje foi os do adulto. Ontem e hoje foram os do adulto, mas teve o nosso primeiro da infância. Então, hoje, o Cisne Araújo, que é um palestrante, ele está muito ligado à mediunidade das crianças, e ele fez uma colocação muito interessante sobre a mediunidade, né? Que muitas pessoas tratam principalmente os médios orgulhosos, né? Como um privilégio, né? E a mediunidade não é um privilégio. Ela é uma sintonia de oportunidade de trabalho no bem e um aprimoramento moral do médium. Eu achei muito interessante essa colocação que ele fez sobre a mediunidade. E não é por acaso que nós tivemos hoje o estudo, né? Desde a mensagem até a colocação do estudo, foi muito interessante sobre mediunidade, porque normalmente já passou, a gente tem na casa, não vai dizer que não tem, né? Aquele médium que se acha porque traz mensagens assim, importante, eu considero importante, apesar mesmo dele se sentir muito orgulhoso, que se sinta assim, né? Que ela é um instrumento muito importante, né? Então, que deixe de lado o orgulho, a vaidade e procure estudar, porque o livro dos médiuns é um livro, como eu digo assim, uma bússola para o médium. Né? Quem faz o estudo da mediunidade através do livro dos médiuns e outras obras também, como nós já estudamos Voltaire e estamos estudando esse, é muito bom para a mediunidade, principalmente para os médios que se encontram aqui. Essa é a minha colocação que eu queria fazer. Obrigada, Vera. Eliana, fica à vontade. Primeiramente, boa noite, Alberto, boa noite a todos. Ouvir o Alberto é sempre um prazer, porque a gente está sempre aprendendo, ele como mestre e a gente como alunos. E a pergunta dele foi assim muito profunda e significativa. E respondendo a sua pergunta, primeiramente parabenizando, né? É um pouco complexa, né, Alberto? Porque estar preparado para servir pela mediunidade vai além do desenvolvimento da própria faculdade mediúnica. Porque vem acompanhada de exigências, né? Esforço contínuo, de renovação moral, de disciplina, de estudo, de equilíbrio emocional, além do sincero desejo de servir. Eu vejo a mediunidade como uma ferramenta valiosa, mas a sua qualidade depende do uso que fazemos dela, né? Quanto mais cultivamos o amor, a humildade, o compromisso com o bem, mais nos tornamos instrumentos aptos a colaborar com a espiritualidade superior. Então, para mim é isso. Não sei se eu respondi ou se eu compliquei, como diz o nosso nobre amigo Agenor. Eliana, ouvir você, minha amiga, é uma alegria, viu? Sua energia boa, por isso que eu me senti confiante aqui em falar para vocês, conversar, trazer essa mensagem, porque a energia que vieram de vocês só foi energia boa, então isso estimula a gente, tá? E somos receptivos a esse carinho, esse respeito, né? Mas o texto, se referindo ao texto, eu penso que ele nos trouxe essa mediunidade que devemos exercer no nosso dia a dia, não é só na casa espírita, não. Quando você
na fila de um banco, como você se comporta, no olhar com as pessoas, como você trata, como você recebe as pessoas. Se você está muito fechado, zangado, por quê? As pessoas não têm culpa dos seus problemas. Então, a mediunidade no dia a dia, esse é o mais importante. É os valores que a gente desenvolve no meio onde a gente está, no trabalho, no trato com as pessoas. Então, a melhor escola da mediunidade é a vida. E quando a gente fica preocupado com a mensagem que falou aqui, com as mensagens que a gente recebe, não. Tem que estar preocupado em viver as mensagens. E ela a gente vai viver de maneira mais simples. E aí os resultados virão. Mas a gente faz o contrário. A gente vai para a casa espírita, aprende o que é ser médium, né, o esforço. Aí fica preso somente ao formalismo, às técnicas. Mas na vivência a gente está afastado. Mas se a gente fizer o contrário, fazer simultaneamente, aí o desenvolvimento dele, da mediunidade, ele flui normal e naturalmente. É a mudança que a gente tem que fazer, né? No nosso dia a dia. Mas você está certa, minha amiga. Sua reflexão foi maravilhosa. Como sempre, né? E a tua segunda pergunta, pelos estudos que eu tenho feito com vocês na sala, Chico Xavier, Kardec fala que os nossos pensamentos são influenciados muito mais frequentemente do que imaginamos. Entretanto, essa influência não elimina nosso livre-arbítrio, porque nós somos responsáveis por aquilo que escolhemos cultivar e transformamos em ações o que a gente cultiva. Então, cabe a nós a responsabilidade de estar escolhendo com consciência e coerência entre todos os pensamentos que é nos mandado, tanto internos como os externos. Você está se referindo aos 60 mil pensamentos, né? Isso. No caso, podemos receber um monte de influências, mas somos nós que decidimos quais pensamentos alimentar e transformar em atitudes, né? É isso? Com certeza. É isso mesmo, minha amiga. Esses 60 mil pensamentos, claro que não são nossos somente. Como nossa mente, ela está no perispírito, fora do corpo, ela é uma antena. A nossa mente, ela se localiza fora do corpo físico. No físico, a gente tem o cérebro. Mas a mente, como é um órgão espiritual, ele está feito uma antena. E é por ele que nós, né, captamos o corpo, o campo mental. Né? O campo mental é a estrutura do perispírito que capta essas influências espirituais. E a gente traz ele para o corpo físico. Você está certíssimo. Enfim, vamos chegando aqui ao término, né, do nosso estudo. Agradecer mais uma vez ao Alberto, aos irmãos também aqui, participantes, né, sempre aqui conosco. O seu Mário. Está fechado o microfone. Vamos seguindo enquanto o seu Mário não consegue aí. Gostaria de convidar algum irmão que quisesse fazer a prece final para concluirmos.
neste momento. Vamos fazer. Agradecer uma vez por Pode fazer, seu Adalberto. esclarecimentos, agradecendo ao meu Deus sempre pela força e a proteção que sempre tem nos dado, e assim possamos alimentar esta luz de amor dentro de nós. E assim perseverar no caminho do estudo, da compreensão, para que possamos alcançar a verdadeira realidade da vida. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça na nossa caminhada e que possamos ir a cada reunião, onde Ele alimenta esse amor para que possamos perseverar no caminho do bem. Que a paz de todos nós, encarnados e desencarnados, por hoje, amanhã e sempre, assim seja. Assim sendo, Que em assim nome de seja. Deus, Pai, Assim Graças a Deus. seja. Boa noite para em todos. nome de Deus, Boa nós damos noite. mais uma reunião de estudo da noite. Que assim seja. E assim seja. Que assim Boa seja. noite.